Olá pessoal, boa tarde. Estamos chegando ao nosso quarto estudo, Atos capítulo 4. Vamos trabalhar hoje. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez. E espero que os grupos estejam caminhando bem. Espero que vocês possam estar utilizando os recursos que nós temos passado para vocês. E acho que é um tempo especial da presença de Deus, do enchimento da sua igreja com o seu Espírito. Bom, vamos então começar fazendo uma retrospectiva do capítulo 3 de Atos. Começa falando que Pedro e João foram para o templo para orar e ali Jesus curou aquele coxo, um homem que não tinha mobilidade e por mais de 40 anos de idade que ele tinha, Jesus então curou aquele homem. Que bênção, que poder do Senhor se manifestando na igreja. Depois disso, o apóstolo Pedro se levanta e começa a dizer o que é que aconteceu com Jesus, o que é que fizeram com ele, por que é no poder dele que ele foi ressuscitado, e também que a autoridade do nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra. O nome de Jesus, ele está elevado, não há outro nome igual ou semelhante ao nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. Também que eles fizeram o que fizeram com Jesus, mataram Jesus, porque fizeram na ignorância, assim como o apóstolo Pedro também fazia na ignorância o que ele, a perseguição e com as coisas de Jesus. Ele então chama os seus discípulos para aqueles que estavam ali, ele chama para o arrependimento, para a conversão, para perdão de pecados. Esta é a mensagem principal do Evangelho, arrependimento. O arrepender, mudar de pensamento, mudar de vida. E então ele conclui dizendo que Jesus foi anunciado pelos profetas. E o que estava acontecendo ali era o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Muito bem, capítulo 4, versículo-chave, 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus tem todo o poder, é Ele quem salva. O nome dele, quando a gente confessa o Senhor Jesus, nós somos salvos. E então, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo? Esse é o tema de hoje. Quem escreveu esse material é o nosso irmão Orlando Furlan, e é importante que você saiba quem escreveu até para a gente dar crédito para quem está escrevendo os nossos materiais, não é verdade? Então, ele começa dizendo que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. Como é difícil passar por perseguição. Talvez você já tenha passado por isso, ou já tenha conhecido alguém que passou por perseguição. É muito difícil, mas há uma promessa do Senhor, que bem-aventurados, isso está em Mateus 5, bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Não é ruim passar pela perseguição no momento, porque o Senhor tem algo especial para os seus no futuro. Há bênçãos, há proteção, há cuidado. O Senhor abençoa os que são perseguidos. E ali, no capítulo 4, fala da inveja dos líderes religiosos. Que eles, que eram fariseus, os saduceus, que eram aqueles que tinham autoridade religiosa na época e que traziam essa perseguição. Os saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos nem espíritos, eles então foram confrontar os apóstolos, dizendo que eles não podiam pregar sobre a ressurreição porque eles não acreditavam. E então prenderam os discípulos, versículo 3. E conforme eles passavam por mais perseguição, mais ousadia eles tinham. Que interessante, quanto mais a pessoa é confrontada, ela reage a esse momento. E foi o que os discípulos fizeram. E eles começaram a dizer, olha, isso não foi eu quem fiz, não foi um milagre que eu realizei, mas foi por causa do nome de Jesus. E eles estavam diante do impasse,
porque o homem era conhecido naquela região. Imagina, ele desde nascença ele era coxo. E o texto diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Então, quantos anos se passaram? 40 anos, ele ali pedindo dinheiro ali na rua, e todos conheciam, todos sabiam quem era aquele coxo. Não falo o nome dele, mas todos sabiam. E então, eles tentaram entender de onde vinha esse poder, quem é que tinha dado essa autoridade para eles. E a resposta usada de Pedro foi quando ele diz: olha, vocês levaram Jesus à morte. A quinta ideia do texto é que a resposta de Pedro foi uma resposta ousada. No entanto, eles não se intimidaram. Mesmo no sofrimento, eles não se intimidaram com as palavras daqueles que os acusavam, porque o propósito sempre é glorificar o nome de Deus. Também houve uma constatação inevitável dos líderes, que o que impressionou eles foi a intrepidez de anunciar que eles eram iletrados, eles eram incultos, eles não tinham recursos e eles estavam fazendo milagres, estavam fazendo sinais. E isso confundiu a população, as pessoas, as autoridades, os líderes. Então eles pensaram: vamos abafar isso, vamos colocar isso de lado, vamos prendê-los, vamos persegui-los, porque eles não podem pregar nesse nome. E quanto mais eles batiam, mais o apóstolo Pedro e outros se levantaram dizendo: este Jesus que vocês mataram, ele está vivo, ele ressuscitou e ele que fez este milagre. Nós fomos os instrumentos, mas ele é quem fez o milagre, ele quem curou o coxo. E houve uma polvorosa perplexidade dos líderes. Todos ficaram atônitos ao ver que o homem estava com eles. Já pensou? Ele foi curado e ficou andando com eles. Houve uma preocupação muito grande quanto a isso. E o Sinédrio, desculpem, que era o concílio daquela época, que se reuniu cerca de 70 homens, o sumo sacerdote era a autoridade daquela reunião. Eles proibiram, ameaçaram que eles não poderiam pregar de Jesus, pregar a ressurreição. Mas não adiantou não. O apóstolo Pedro e João se levantaram na autoridade do nome de Jesus e continuaram anunciando e a obedecer o Senhor. Lembre-se que eles disseram, versos 19 e 20, o que é mais importante? Obedecer a Deus? Obedecer aos homens? Lembre-se de alguns exemplos que falam sobre isso. Por exemplo, a parteira, lá no livro de Gênesis, quando os hebreus foram impedidos de ter os seus filhos. Desculpa, no livro de Êxodo. Então, era para matar todas as crianças. Mas a mãe de Moisés colocou Moisés no cestinho, colocou ele no rio e pediu que o Senhor conduzisse, cuidasse. Também com Daniel, quando tinha que ser tinham que ser participantes da comida sacrificada aos ídolos. Eles não aceitaram, não se curvaram à ordem dos homens, mas eles obedeceram a Deus. Agora, num segundo momento, nós chegamos numa igreja cheia do Espírito Santo, triunfa nas adversidades. Olha o que acontece nos versos 23 até o 31, em que a igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja que passou de 120 reunidos, mais de 3.000, agora já passou de 5.000. O poder de Deus começou a se manifestar na vida do povo e as pessoas passaram a acreditar em Jesus, passaram a acreditar na ressurreição. Houve uma transformação poderosa. E quando as coisas começaram a ficar difíceis, eles começaram a buscar o Senhor. Eles oraram. Eles se entregaram a Ele. Eles buscam pessoas para orar juntos. Esse é o recurso que Deus nos deu para estarmos juntos. Infelizmente, não podemos estar cultuando juntos. Isso é uma pena.
Isso é uma situação que não deveria acontecer, mas estamos vivendo, estamos vivenciando isso hoje. Mas respeitamos as autoridades, respeitamos a liderança que foi instituída, mas estar em comunhão, quando o autor de Hebreus diz, olha, não deixem de congregar, porque quando a gente deixa de congregar, esfria. Por isso que é tão importante a gente estar conectado, mesmo à distância, porque a gente pode se aproximar, pode ver um ao outro, pode perguntar, pode falar, isso minimiza a nossa distância. Então, eles buscaram a companhia de pessoas. Também, eles buscaram o Senhor Todo-Poderoso em oração. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração na igreja. Eles oraram juntos, buscaram o Senhor e, de repente, eles começam a orar a palavra, usando o Salmo 2, Salmos de número 2. Eles buscam o Senhor e então a ação sobrenatural do Senhor acontece na vida deles. E a Bíblia diz que o chão tremeu, a terra tremeu e houve um mover sobrenatural de Deus. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, precisamos nos curvar diante do Senhor. Quando nós passamos por situações contrárias ao que nós esperávamos, vamos buscar o Senhor em oração. Ore mais, busque mais ao Senhor. A oração é uma conversa com Deus, é um relacionamento com Ele. Talvez você não saiba as palavras no momento, mas Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me ensina a orar, me ajuda a orar como os discípulos fizeram. E eles buscaram o Senhor, eles oraram baseados na palavra de Deus e a resposta de Deus chegou, a ação de Deus aconteceu e os planos de Deus aconteceram porque havia sido preparado desde a fundação do mundo o plano de Deus para nós, para aquela época e para aquilo ainda que vai acontecer. Não perca a expectativa do milagre de Deus que vai acontecer. A igreja não foi vingativa naquela época, mas ela foi misericordiosa na época. Precisamos entender o que é que Deus faz. Por mais que a humanidade seja maligna, por mais que as situações sejam contrárias, Deus está conosco. Continue, persevere e o Senhor vai te ajudar. Eu estou enviando para vocês 8 itens dos nossos estudos para ajudar vocês, que é com respeito ao coxo, o assunto que nós falamos na segunda-feira da predestinação, quando alguns me perguntaram sobre isso, sobre bênção, um propósito pré-determinado, o capitão do templo, os saduceus, o sinédrio e o soberano Senhor. E eu gostaria que você pudesse depois pegar esse material e utilizar. Nós tenho colocado lá no Google Drive, você pode buscar ali e aproveitar esse estudo para facilitar ali onde você está. Após o encontro, qual tem sido sua atitude diante das adversidades, perseguições e lutas? Qual tem sido a oração a Deus? Você ora para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, mesmo diante das adversidades? Segunda, o que você está disposto a fazer essa semana para que o Senhor use sua vida para testemunho da sua fé? Peça a Ele a oportunidade de testemunhar para alguém da sua família, vizinhos, amigos. Ele vai te direcionar, Ele vai colocar alguém para você poder compartilhar a palavra. O texto para nós memorizarmos é: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus assim te ajude, possamos ser instrumentos do Senhor para a salvação, possamos levar o nome do Senhor para outros. E se, no nosso fechamento agora, você tiver dúvidas, escreva para mim. Tiver dúvidas técnicas, manda uma mensagem para o Marcelo. E não esqueça, coloquei um link aí para vocês do cadastro dos participantes do grupo de comunhão online. Importante você preencher para termos esse cadastro acontecendo. Tá bom? Deus te abençoe. Conte conosco. Se precisar de alguma situação ou tiver alguma dúvida,
estou aqui para ajudar vocês. Fiquem na paz, amamos vocês, até a próxima reunião.